Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar mais um programa Deus Fala ao Coração. E nesse instante queremos agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui participando deste programa tão especial para podermos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Sei que você está aí na sua casa ou acompanhando pela rádio e nesse instante eu quero convidar você para compartilhar o link do programa Deus Fala ao Coração, seja nas suas redes sociais, seja aí no grupo do seu WhatsApp, seja mandando uma mensagem para os seus familiares, para juntos podermos ouvir o Senhor Jesus mais uma vez falar conosco. Eu tenho certeza que uma vez mais Ele vai falar ao nosso coração. Você que deseja participar do programa Deus Fala ao Coração, interagir conosco, manda uma mensagem para nós aqui no WhatsApp, está aí o número do nosso WhatsApp, aqui embaixo na tela, que é o 819-9226-6009. 819-9226-6009. Também quero convidar você para se inscrever nas redes sociais da Rede Brasil e também poder estar se inscrevendo no canal do YouTube e ativando lá as notificações Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser edificada pela palavra de Deus. Nesse instante já queremos agradecer ao nosso pastor presidente, enviar uma saudação para ele, um abraço para o nosso pastor, onde quer que ele esteja, não só ele, mas toda a sua família, irmã Judite, pastor Júnior, pastor Jefferson Nafes, toda a família Alves, em nome de Jesus. Agradecer a Deus pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um instrumento para edificar muitas vidas, não só aqui no estado de Pernambuco, mas também no Brasil e no mundo. É a Rede Brasil alcançando as nações. Amém? Nesse instante eu quero convidar você para juntos entrarmos na presença de Deus. Nós já vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor, mas antes vamos iniciar com uma oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Você que está nos acompanhando pela rádio, está no trânsito, está no seu trabalho, está no hospital, eu não sei se você pode, feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor, pedir a sua direção, pedir a sua bênção, pedir a sua presença sobre nós nesta noite. Liga teu pensamento no trono da graça e vamos falar com Deus. Pai, na tua presença, aqui estamos, Senhor, te louvando e te agradecendo por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. E uma vez mais, Senhor, poder participar do programa Deus Fala ao Coração e te pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração, que tu digas aquilo que tu queres dizer, que vidas sejam alcançadas por ti, que vidas sejam edificadas por ti, que teu Espírito Santo possa estar edificando a fé dos teus filhos, que teu Espírito possa estar trazendo a luz e a verdade para aqueles que ainda não te servem. Ó Deus, neste momento eu te peço, Senhor, trata com aqueles que estão tristes, através dos louvores, através do testemunho, através da ministração da tua palavra, que a tua potente mão de Deus possa estar estendida sobre as vidas que estão acompanhando esta programação nesse instante. E que o Senhor venha quebrar os laços de angústias, os laços de tristezas, os laços de depressão. Que o Senhor venha desfazer as obras do diabo, mentes que estão oprimidas por Satanás, que sejam libertas, Senhor, nesta hora. Que aonde, Senhor, a minha voz estiver chegando, onde aqueles que estejam ouvindo a tua palavra possam ser impactados pelo teu poder, através da tua palavra, através do mover do teu Espírito. Salva almas neste momento. Liberta vidas neste instante. Vidas que estão aprisionadas pelas garras de Satanás. Eu creio que tu podes libertar. Eu ministro, Senhor, sobre famílias nesse momento, que vão ouvir a tua palavra, para que os seus corações estejam abertos, atentos, para ouvir o que o Senhor tem para falar. Entra nos hospitais, Senhor.
cura os enfermos, opera milagres, que hoje seja uma noite de milagres, que hoje seja, Senhor, uma noite de operação de maravilhas, que hoje seja uma noite de libertação, Senhor. Opera, entra nos lares, faz o que nós não podemos fazer, dissipa as trevas e opera no nosso meio, mais uma vez, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Quero convidar você nesse instante para lermos um texto na palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 5, versículo 1, até o verso de número 20. Marcos capítulo 5, versículo 1 ao verso de número 20. Uma leitura um pouco extensa, mas é preciso fazer essa leitura para entendermos o contexto do que se trata esta passagem tão bela que glorifica o nome de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que eu os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. O texto lido nesta noite trata-se de uma operação de libertação realizada por Jesus na vida de um homem que era possesso por demônios. Um homem que vivia preso, dominado por espíritos malignos e que vivia sobre a opressão e a possessão de Satanás e dos seus demônios. Um homem que não tinha alegria na sua vida, um homem que não tinha felicidade, um homem que havia perdido a sua família, um homem que Satanás o distanciou das pessoas que lhe amavam, um homem que tinha uma vida presa pelos grilhões do inferno e que estava na miséria. Mas Jesus o encontrou, o libertou e deu sentido para a sua vida
restaurando o seu viver e devolvendo para a sua família. Quando analisamos esse texto bíblico, a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: quem era aquele homem? Qual era o nome daquele homem? A Bíblia não menciona o seu nome. Esse homem é um homem anônimo, um homem que as Escrituras, os evangelistas não relatam o seu nome, mas mesmo que a Bíblia não fale o seu nome, ele é apresentado apenas como um homem da cidade de Gadara, um homem possesso. É preciso dizer que a cidade de Gadara, ela fazia fronteira com a Galileia e ela estava situada na região leste do mar de Tiberíades. Gadara, ela fazia parte da grande Decápolis, região composta por 10 cidades, cidades estas gentílicas e pagãs, além das fronteiras de Israel. Como disse, a Bíblia não revela o seu nome, mas nos conta a situação que aquele homem se encontrava. Esse texto bíblico, ou esta história, ela está registrada não só no Evangelho escrito por Marcos, mas também está registrada no Evangelho escrito por Mateus e no Evangelho escrito por Lucas, evangelhos esses chamados de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas registram a história deste homem. E Lucas, quando vai falar sobre ele, no capítulo 8, versículo 27, nos diz assim: quando Jesus estava saindo do barco, um homem da cidade de Gadara veio-lhe ao encontro. Estava endemoniado havia muito tempo, sem casa, sem roupa, vivia no cemitério entre os sepulcros. Como disse, seu nome não é apresentado, mas a situação que ele vive nos é contada. Observe que ele estava endemoniado há muito tempo, sem casa, sem roupa, vivia no cemitério entre os sepulcros. Aqui está o perfil espiritual daquele homem. Veja que situação deplorável ele estava. É preciso dizer que existe uma diferença entre a possessão demoníaca e a opressão demoníaca. A opressão é quando alguém está oprimido pelas forças do mal, sofrendo ataques das trevas, principalmente em sua mente. O indivíduo, ele entra em um abatimento profundo, o indivíduo que está sendo oprimido por Satanás. Ele entra em um abatimento profundo, ficando angustiado, com medo, sendo sufocado pelo inimigo. E geralmente pessoas oprimidas, elas são tendenciosas a desistir de tudo. Inclusive chegam a tirar até a sua própria vida. Satanás diz para elas que está tudo perdido e que não tem mais jeito e que a solução para elas é a morte. Pessoas oprimidas tendem a viver com ódio, com rancor em seus corações, com raiz de amargura, sem prazer para viver. Mas eu tenho uma palavra neste momento para aqueles que estão oprimidos. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não permita que Satanás te engane. Não permita que Satanás, nesse período de opressão que tu estás enfrentando, ele venha destruir com a tua vida. Clama por Jesus hoje. Pede a Ele para te socorrer, para te tirar dessa. E Ele está aqui para te libertar desta opressão maligna. Em nome de Jesus, eu já quero ministrar sobre a tua vida. Seja liberto, seja liberta desta opressão que gera perturbação na tua mente, que gera medo, que gera angústias profundas, rancor, ódio, tudo aquilo que está te fazendo mal, que vem da parte dos demônios para acabar com a tua vida e com a tua família, seja repreendido agora no poder do nome de Jesus e que a tua mente seja livre e liberta no nome de Jesus. Você crê nisso, que Jesus pode te libertar? Mas a possessão, por sua vez,
é a realidade na qual o demônio, ao possuir uma pessoa, começa a ter domínio absoluto sobre o seu corpo. O domínio dos seus movimentos, da sua fala e das suas ações de modo geral. E a possessão que este homem enfrentava há muito tempo era uma possessão por uma legião. É assim que aqueles espíritos malignos se apresentam para Jesus. E é preciso dizer que a palavra legião era uma nomenclatura militar usada para designar a principal unidade de divisão do exército romano nos tempos bíblicos. Uma legião era composta por 6.000 soldados. Ou seja, os demônios, ao se apresentarem como legião, eles estavam indicando que eram muitos demônios que estavam dominando aquele homem. Como disse, era uma possessão antiga. Há muito tempo aquele homem vivia sofrendo com isso. Estava sob o domínio das trevas. Além de ser um homem possesso, aquele homem era um homem temido pelas pessoas. Mateus capítulo 8, versículo de número 28, nos diz assim a palavra de Deus. Mateus 8 e 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Observe que Mateus aqui registra 2. Marcos vai dar ênfase a apenas um deles. E quando Mateus vai falar sobre este endemoniado, diz que ele era feroz, um homem violento, perigoso, temido pelas pessoas. As pessoas temiam passar por onde ele estava. As pessoas muitas vezes cortavam o caminho para não se encontrar com ele, para não se deparar com ele. Além de ser um homem possesso e sofrer uma possessão antiga, era um homem temido pelas pessoas. Ele possuía uma força sobrenatural. Além de ser uma pessoa violenta, perigosa e feroz, ele possuía uma força sobrenatural. Marcos capítulo 5, versículo 4, nos diz que sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Aquele homem era comparado a uma fera indomável que ninguém podia amansar. Além disso, era um homem sem paz, um homem que não tinha paz. Marcos 5:5 diz que ele passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ou seja, ele não tinha rumo, ele não tinha direção, ele vivia vagando como um andarilho e gritando como um louco pelos montes. Diz a palavra de Deus que ele mutilava seu próprio corpo, cortando-se com pedras. Isso é familiar para você? Temos visto nos últimos dias, nos últimos anos, esta onda de automutilação. Jovens sofrendo ansiedades profundas, cortando o seu próprio corpo, cortando o seu pulso, fazendo cortes no seu braço, no seu corpo. E perceba que isso não é apenas algo psicológico. Isso é uma influência maligna. Isso é uma influência maligna, porque da mesma forma que acontece aqui com o gadareno, tem acontecido nos nossos dias. Isso não é novo. E percebemos que isso aqui era uma influência maligna. Mas Jesus, ele está aqui para desfazer as obras do diabo. Eu sinto direção de Deus hoje aqui, de tratar sobre esse assunto, porque tem famílias que precisam de libertação. Tem famílias que estão enfrentando isso dentro da sua casa, no seu lar. Pessoas que estão presas pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição e pelo vício no jogo, pelo vício no cigarro, pelo vício na maconha, no crack, na pornografia, na prostituição e tantas outras coisas, e estão aprisionadas pelo diabo, estão presas pelas correntes do inferno,
Mas Deus me trouxe hoje aqui para ministrar uma palavra de libertação para vidas, para famílias, dentro da tua casa, teus parentes ou até você mesmo que está ouvindo a palavra de Deus, que precisa de libertação. Hoje é a noite de Jesus te libertar. Hoje é a noite de Jesus quebrar essa corrente e desfazer o mal que está sobre a tua vida, no nome de Jesus. Observe que este homem era um homem sem paz, porque quem vive numa situação como essa não tem paz. Vive uma vida agitada, vive uma vida angustiada, uma vida perturbada. Este homem vivia uma vida perturbada. Ele era considerado um morto-vivo. Como assim, irmão Agnes, um morto-vivo? Porque Marcos 5:3 diz que ele morava nos sepulcros. Quem já viu alguém morar nos sepulcros? Os sepulcros naquele tempo eram feitos em cavernas escuras. E aquele homem morava neste ambiente. Um homem sem casa, sem consciência do que estava acontecendo com ele, sem controle sobre a sua própria vida, sem controle sobre as suas ações, andava sem roupa, andava nu, seu corpo sangrando por causa dos cortes que ele mesmo fez com pedras. Veja o cenário que aquele homem se encontrava: maltrapilho, andarilho, possesso, causando medo, pavor. Com certeza estava ali fedido, com certeza cabeludo, uma situação terrível, horripilante. Mas esse homem não estava assim porque queria, apenas. Mas ele estava assim porque ele foi assaltado pelo diabo. Foi Satanás que fez aquilo com ele, foi os demônios que fez aquilo com ele. Ele não tinha força para se erguer, sozinho ele não conseguia. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que foi que Satanás fez com ele? Em primeiro lugar, o inimigo roubou a liberdade daquele homem. A Bíblia diz que ele conseguia quebrar as correntes dos homens de Gadara, mas não conseguia se libertar das correntes do inferno. Quando prendiam ele com grilhões, com algemas, com cadeias, ele ia lá e quebrava por causa das forças sobrenaturais que os demônios que estavam dentro dele lhe concediam. E ele quebrava aquelas algemas humanas, mas as algemas espirituais ele não conseguia se libertar. Ele não conseguia, porque ele era um prisioneiro das trevas. E como é que se consegue libertar-se das prisões do inferno, das algemas de Satanás? Como é que o homem se liberta disso? Sozinho? Não, ele não consegue só. Só Jesus pode libertar o homem das correntes invisíveis. Correntes invisíveis, porque João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. João 14:6, melhor, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 8:36 está escrito: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Além daquele homem perder a sua liberdade, Satanás também roubou a sua sanidade mental. Sua sanidade mental. Ele não conseguia perceber que a sua vida estava sendo destruída pelas trevas. Por quê? Porque à medida que ele está possesso, sua consciência, suas ações, tudo isso está sendo dominado. Ele está cego espiritualmente, ele está numa situação terrível. Seus olhos estão fechados para a verdade do Evangelho. E somente Jesus pode tirar a venda dos olhos dos homens e abrir a sua mente para a verdade. Observe que aquele homem, além de ter perdido a sua liberdade, ter perdido a sua sanidade mental, porque quem em sã consciência vai andar do jeito que ele andava, vai morar onde ele morava? Ele está fora de si.
E é isso que o inimigo ele faz, irmãos. É isso que ele faz. Ele roubou a sua dignidade e a sua moral. O homem andava sem roupa, exposto à vergonha, humilhado. O adversário roubou a sua família. Aquele homem estava distante das pessoas que lhe amavam. O inimigo o afastou das pessoas e afastou as pessoas dele. Arrancou ele de dentro da sua própria casa para morar em um cemitério. Lhe distanciou dos vivos e lhe aproximou dos mortos. Tirou o seu desejo de viver e arrancou a sua esperança. Olha, Satanás é especialista em mudar as pessoas de endereço. Sabia disso? Ele tira as pessoas de dentro de casa e joga na sarjeta. Ele tira as pessoas de dentro de casa e joga numa cracolândia. Joga numa boca de fumo. Joga na porta de um bar. Joga nas esquinas. Joga no lamaçal do pecado. Mas da mesma forma que ele faz isso para destruir, Jesus também faz para restituir e para restaurar a vida do homem. Talvez você esteja preso nisso aí, nessa situação. Preso no crack, preso nas drogas, preso em situações difíceis. Olha como eu sinto a direção de Deus hoje aqui. Aleluia. Aleluia. Como eu sei que o Espírito Santo está falando com alguém hoje aqui. Como eu sinto essa palavra arder no meu coração. E tu estás preso, aprisionado nesses ambientes. A tua família até sente falta de você. Mas tu estás percebendo que Jesus marcou encontro contigo para falar contigo? Para te dizer, eu posso te tirar dessa situação. Eu posso te arrancar desse lugar que tu estás. Eu posso te conceder liberdade. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu posso te libertar das correntes visíveis, mas também posso te libertar das correntes invisíveis. Aleluia. Porque eu tenho poder para te libertar. Eu tenho poder para te libertar. Eu tenho um poder para restaurar a tua vida. Glória a Deus. Tenho um poder para restituir a tua família. Eu tenho um poder para restaurar a tua dignidade no meio da sociedade. Aquele homem perdeu o seu valor para os homens. Os porcos daquela cidade eram mais valiosos do que ele. Veja que situação aquele homem está. Mas a miséria daquele homem mexeu com o coração de Deus. Deus não suportou ver mais Satanás destruir aquele pobre homem. E aquele homem entrou na lista de prioridade do ministério terreno de Jesus. Aquele homem tornou-se alvo das misericórdias de Deus. Como tu tens se tornado hoje alvo das misericórdias? Jesus então ordenou aos seus discípulos que partissem para o outro lado do mar. Partissem para outra banda, como nos mostra a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, quem foi que disse? Jesus, passemos para a outra margem. Quando Jesus está indo em direção à cidade de Gadara, no meio do caminho se levanta uma tempestade. Jesus navega a cerca de 11 quilômetros de travessia para chegar em Gadara. Então, Satanás sabia que Jesus indo para lá ia gerar um problema para ele. Aquela tempestade se levanta para poder impedir a chegada de Jesus ali. Mas Jesus repreende o vento, repreende o mar, cessa aquela tempestade e chega do outro lado. Quando ele chega do outro lado, aquele endemoniado, ele corre ao encontro de Jesus, se prostra aos pés de Jesus, capítulo 5, versículo de número 6. E quando viu Jesus ao longe, quando ele correu para se encontrar com Jesus, talvez alguém que estivesse vendo dissesse assim, ele vai agora bater de frente com Jesus, vai expulsar Jesus daí. Nada disso.
Negativo. Quando ele viu Jesus de longe, ele correu e o adorou. E clamou com grande voz e disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus disse assim: sai deste homem, espírito imundo. Diz a palavra de Deus, irmãos, que aquele homem foi liberto. Jesus o libertou. Jesus libertou aquele homem daquilo que ninguém podia libertá-lo. Jesus mostrou para os habitantes daquela cidade que aquele homem era muito mais precioso do que aquela manada de porcos. Porque os demônios saíram daquele homem e foram para a manada de porcos. Os porcos se precipitaram em um despenhadeiro e se afogaram no mar. Os homens daquela cidade valorizavam mais aqueles porcos do que a vida daquele homem. Mas Jesus dá valor àqueles que a sociedade não dá valor. Jesus investe, abraça, restaura aquelas pessoas que são desprezadas, porque Ele não despreza ninguém. Ele não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. É por isso que alguém olha para ti e diz assim: para tu não tem mais jeito, para tu tá perdido, tá acabado, tu não tem como sair dessa. A situação que tu estás é de mal a pior. O teu fim é a morte. Tu já estás com o pé na cova, já prestes a morrer. Tu não dura mais um ano, a tua vida vai se acabar. Mas eu tenho uma palavra de Deus aqui neste momento. É mentira do inferno. É mentira de Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Que Ele tem poder para te libertar? Você crê nisso? Que Jesus tem poder para te tirar desta situação? Somente Ele, somente Jesus de Nazaré pode te libertar. Glória a Deus. Observe que aquele homem, após ser liberto por Jesus, quando as pessoas chegaram para vê-lo, diz a palavra de Deus que aquele homem que estivera endemoniado, que tivera legião, estava assentado, vestido e em perfeito juízo. Jesus restaurou a sua vida por completo. Jesus lhe deu paz, deu quietude àquele homem, restaurou a sua vida, mostrou para aquela sociedade o valor que aquele homem tinha. E quando Jesus liberta-o, restaura-o, diz a palavra de Deus, que aquele homem que agora está restaurado por Jesus, faz um pedido a Jesus. Quando Jesus está saindo da cidade de Gadara, porque os gadarenos queriam que ele fosse embora, por causa da perca dos porcos, diz a palavra do Senhor, irmãos, que aquele homem fez um pedido a Jesus: me leva contigo, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para os seus e vai lhes anunciar quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus deu uma missão àquele homem: volte para sua casa, diga o que eu fiz na sua vida, o quanto o poder de Deus se manifestou no teu viver. Aquele homem volta para casa e ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Aleluia! Jesus transformou aquele homem que outrora era endemoniado em um pregador para a sua família e para a sua cidade. Oh, glória a Deus! Eu tenho uma palavra de Deus aqui para você. Jesus vai mudar a tua vida de uma maneira tão linda, de uma maneira tão profunda, que Ele vai te tornar um pregador da palavra, um pregador do Evangelho. Olha, eu estou falando para duas classes de pessoas aqui. Aqueles que estão oprimidos, passando por lutas e dificuldades espirituais, precisando de libertação, e eu ministro a palavra de Deus sobre a tua vida, que Jesus vai te libertar e vai te fazer um instrumento na mão dele. E a outra classe de pessoa é para a família, para famílias aqui, como aquela família que estava sofrendo com este parente aqui. Você que está sofrendo com seus parentes, eu também tenho uma palavra de Deus para ti. Jesus vai entrar na tua casa.
e vai libertar, vai transformar, vai operar o milagre e tu vai ter uma surpresa da parte de Deus. Aquela família teve uma surpresa quando aquele homem voltou para casa liberto, em sã consciência, liberto, restaurado por Jesus. Ah, que surpresa para aquela família! E vai haver surpresa para a tua família, vai haver surpresa no teu lar, vai haver surpresa na tua casa, porque o que Jesus vai fazer no meio dos teus parentes, dos teus filhos, aleluia, vai ser algo grande que tu vai glorificar o nome de Deus e vai se maravilhar. Dá glória a Deus aí no nome de Jesus, dá um glória a Deus já agradecendo. Por quê? Porque Deus vai fazer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tu acha que as tuas orações não estão subindo? Tu acha que o teu jejum, o teu louvor, o teu culto doméstico não está subindo e chegando diante dele? Está sim, e ele vai fazer aquilo que os homens não podem fazer. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Hoje é a noite da libertação. Hoje é a noite de você aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui com a gente, irmãos. E ele vai continuar falando conosco. Agora, nesse momento, nós vamos ouvir um louvor pela nossa irmã Elisa Gabriela. A paz do Senhor, irmã Elisa. Louve a Deus com alegria. Amém, presbítero. Vamos louvar a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Provei e vi o que sua graça mudou em mim. Ele transformou todo o meu viver e hoje todos podem ver que tudo novo o Senhor fez. É isso que a graça pode fazer. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre, não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Aleluia, glória a Jesus. Eu já pensei que estou vivo sem merecer, por tudo que falei, pelo que fiz, por escolhas que eu me arrependi, eu não estaria aqui sem sua graça por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre, não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Aleluia, é pela misericórdia dele que nós estamos aqui de pé. Glória a Deus. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou, e hoje livre eu sou, por sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar, e remido eu sou, por sua graça e amor. A cruz que era pra mim, meu Jesus carregou, e hoje livre, livre eu sou, por sua graça e amor. O meu pecado
estou vivo pra contar a história de como eu venci. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Grato sou por ser livre, não foi pelo que fiz. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Foi sua misericórdia e o poder de seu sangue. Oh, glória a Deus! Meus irmãos, estamos de volta com mais um bloco do programa Deus Fala ao Coração. No bloco anterior, ouvimos a poderosa palavra de Deus, o poder de Jesus para libertar aqueles que precisam de libertação. Ouvimos também belos louvores e, neste momento, nós vamos também ouvir um testemunho lindo, não é? Que com certeza vai edificar a sua fé. Você que está nos ouvindo pela rádio e está perguntando quem é que está aí apresentando hoje o programa Deus Fala ao Coração, não é? É o presbítero Henrique Agnes. Quero aproveitar nesse momento para enviar uma saudação mais uma vez, não é, ao nosso pastor presidente, a toda a diretoria da igreja. Louvar a Deus também pela vida do nosso coordenador, pastor Josiel, coordenador da área 1. Cooperamos ali na congregação da 7 de setembro, e também o meu coordenador, pastor Valber Gustavo, que coordena ali a área 42. Mandar uma saudação para todos os irmãos ali do Templo Central, da 7 de setembro e também da área 42, amém? Deus abençoe aí todos os nossos irmãos e recebam um abraço em nome de Jesus. Também enviar uma saudação para a minha família, para os meus pais, meus irmãos, toda a minha família, família Melo, família Barbosa também, né? E a minha esposa, a minha querida esposa e o meu filhão. Minha esposa está gestante, meus irmãos. Orem por ela, para Jesus continuar com as mãos estendidas sobre o nosso bebê, para que o Senhor possa dar vitória. Amém? Glória a Deus. Você que está participando e deseja interagir conosco, envia a tua mensagem para o nosso WhatsApp. E nós vamos aqui ouvir o teu áudio. Está aqui o número, né, do nosso WhatsApp. Você que está acompanhando pela rádio, não está vendo, mas eu vou citar para você. 819-9226-6009. 819-9226-6009. Manda teu áudio. Não precisa, irmão, ser um áudio tão grande, mas um áudio aí de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, para que você possa estar interagindo. Também se inscreva nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Rede Brasil Oficial e EADPE Oficial. Acompanhe conosco a programação da Rede Brasil, que eu tenho certeza que a tua vida também será edificada em nome de Jesus. Envie o seu áudio pedindo oração, fazendo também um pedido de agradecimento, que com certeza a equipe da Rede Brasil vai estar aqui passando, né? E estaremos ouvindo e orando pela sua vida. Caso o seu áudio não passe agora, com certeza você também estará incluído, porque às vezes é muitos áudios e a equipe não consegue colocar todos no ar. Mas a gente com certeza vai estar orando pela sua vida, pela sua família e apresentando o seu pedido de oração. Nesse momento, vai ao ar mais uma vez o quadro Deus de Milagres. E nesse momento nós vamos ouvir o testemunho da nossa irmã Ilkeline Cristina. E vamos ouvir o milagre que o Senhor realizou na sua vida. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu sou Ilkeline Cristina, de Siriaém, setor 6, e venho aqui contar o milagre que Deus fez na minha vida. Pois quando eu me casei, o meu sonho era ser mãe. E fui desenganada pelos médicos, pois muitos diziam que eu não poderia engravidar, pois eu tinha um ovário policisto e seria difícil de me engravidar. Aí eu comecei a fazer um tratamento, fui para o hospital do IMIP, fiz o tratamento com a médica, ela passou os remédios e disse, com 3 meses você volte aqui. Caso a senhora não consiga engravidar, iremos fazer inseminação artificial.
Aí eu saí dali e fui para casa. Com 3 meses voltei para tentar consulta com a médica, pois não consegui. E um dia em oração eu disse a Deus: Senhor, se for de tua vontade o Senhor me der um filho, glória a ti. Mas também se for para mim fazer uma inseminação artificial ou pegar uma criança para criar, adotar, eu não quero, pois o Senhor me fez uma promessa que eu seria a mãe. E assim eu descansei no Senhor. E com 2 meses depois eu descobri que eu estava grávida, para a honra e glória de Jesus. Com 6 meses, passei mal, fui socorrida para o hospital e de lá me trouxeram para o Recife e diagnosticaram que eu tinha tido, a minha placenta tinha se deslocado, pois fiquei internada, passei uma semana internada e quando eu tive alta, voltei para casa, o médico disse que eu teria que ter repouso total, só levantar para ir ao banheiro ou comer. E na semana seguinte, eu tinha consulta no IMIP, pois estava fazendo tratamento, já estava lá nos pré-natais e eu estava indo todas em 15 dias. Quando eu fui para a consulta, minha pressão estava super alta. E eu fazia pré-natal lá na cidade de Siriaém, onde eu moro, e a minha pressão normal. E quando eu chegava no IMIP, minha pressão super alta. Aí me encaminharam para o ambulatório, passei lá e a médica me encaminhou direto para a sala de parto, pois disse que naquele momento iria tirar minha filha. Eu estava com 6 meses de gestação. Passei a noite, no dia seguinte me encaminharam para a enfermaria. E eu passei lá, fizeram todos os exames de sangue, ultrassom, e na ultrassom acusou que minha filha estava restrita de crescimento, pois por causa da minha pressão alta, ela não estava crescendo e nem ganhando peso. Passei 15 dias internada. No dia 28 de novembro de 2019, a médica chegou na minha sala, no quarto e disse: a senhora vai agora para a sala de cirurgia, pois iremos tirar sua criança. E eu estava no começo dos 7 meses de gestação, estava com 32 semanas. Desci para a sala de parto. No dia 28 de novembro de 2019, às 15 horas e 35 minutos, fizeram o meu parto. Foi uma cesariana. Lá vi minha filha pela primeira vez e encaminharam ela para a UTI. Ali passei 2 dias sem ver minha filha. Vim conseguir ver ela com 2 dias depois, quando eu tive alta. E ela estava lá na UTI. Fui visitar, aí conversei com a médica e perguntei a situação dela, pois ela estava usando oxigênio. E a médica disse que pela situação, como ela nasceu prematura, com 1,260 kg e 32 centímetros, ela ia passar bastante tempo ali, porque ela não conseguia respirar sem os aparelhos. E eu orei ao Senhor e disse: Deus, foi o Senhor que me deu. E o Senhor fez a promessa e disse que eu iria agradecer. E para a honra e glória de Jesus, com 10 dias minha filha saiu da UTI e a gente foi para o Canguru. Durante o processo, passamos no Canguru. Ela precisou tomar sangue, pois teve uma anemia muito forte. Aí subiu para a UTI. Lá na UTI posso dizer que foi um erro médico, pois estouraram a veia da minha filha. Aí ela passou 2 dias lá e voltou para mim pro quarto no Canguru. No mês de dezembro a gente ainda estava lá. No dia 18 de dezembro, minha filha começou a regurgitar. Isso era 9 horas da noite. As enfermeiras vieram correndo, pegaram minha filha e levaram para a sala ao lado para fazer os primeiros socorros. E ali eu vi minha filha se desfalecendo, ficando roxa. Começaram a ligar para a UTI, para o 3º andar, e tinha faltado energia. Aí uma enfermeira pegou as papeladas dela, a outra pegou oxigênio e a outra disse: você vai subir com a sua filha nos braços. E eu subi com a minha filha nos braços, roxinha. A gente foi direto para a UTI. Quando chegou lá, a enfermeira disse: você fica aqui do lado que a gente vai fazer os socorros. E eu lá não sabia se chorava ou se orava. Liguei para minha mãe e ao mesmo tempo liguei para minha cunhada e contei a situação e elas me deram uma palavra. Depois a enfermeira chegou e disse: mãe, sua filha está bem, está respirando. Eu, glória a Deus, pode descer para o quarto. Aí eu fui, desci, mas não consegui dormir, pois fiquei pensando na minha filha. No dia seguinte fui, visitei ela, sempre nas horas da visita. Com 2 dias ela desceu para o quarto. Passamos 52 dias lá internada. No dia 6 de janeiro de 2020 tive alta. E para os médicos que era impossível eu engravidar, pois tinha ovário policisto
e tinha mioma e adiminiose. E hoje, para a honra e glória de Jesus, minha filha está com 5 anos e eu estou gestante de 5 meses de gestação, mais uma vez, pois nosso Deus é Deus de milagre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que testemunho lindo, irmão, da irmã Ilkeline Cristina, lá de Serinhaé. Veja, eu escutando esse testemunho pude ver que não foi só um milagre, né? Foram vários milagres subsequentes. Primeiro, ela não podia gerar e o Senhor a fez gerar, confundindo a medicina. Segundo, a sustentação da sua criança no seu ventre. Mais um milagre da parte de Deus. Todo o processo que ela passou, do descolamento da sua placenta. E o terceiro milagre foi o Senhor manter a sua criança viva. Observe que processo a nossa irmã Ilkeline passou. E quando eu estava observando aqui, algo que ela falou que me chamou a atenção, foi o fato de, para a medicina, ela não poder, era impossível ela gerar. Eu me lembrei do que está escrito em Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Talvez os médicos, eles te desenganaram, baseado nos diagnósticos. E a função da medicina é estudar os casos, trazer diagnósticos. E Deus tem usado a mão da medicina para ajudar muito a humanidade. Mas tem coisa que as mãos dos médicos estão limitadas. Vai até determinado lugar, conhecimento, né, a atuação da medicina. Mas o nosso Deus, ele vai além da medicina. Ele confunde a medicina. Ele muda diagnósticos. Ele faz o impossível acontecer. Quem diria que Sara, na idade que tinha, pudesse ser mãe, uma idosa de 90 anos. Quem diria que Abraão, um idoso de 100 anos, fosse pai? Deus confunde a medicina. Além de ser idosa, avançada em idade, ela também era estéril. E o Senhor abriu a sua madre. E o Senhor operou o milagre, curando a sua esterilidade e gerando Isaac dentro do seu ventre. Nosso Deus, ele é um Deus poderoso. O que falar de Rebeca, que também não podia gerar. Diz a palavra de Deus que Isaac, ele orou por ela instantemente. Orou por muitos anos pela sua esposa, para que o Senhor abrisse a sua madre. E nos mostra a palavra de Deus que o Senhor também abriu a madre de Rebeca. E detalhe, viu? Quando ela gerou, ela teve gêmeos. Oh, glória a Deus! Eu quero ministrar uma palavra de Deus sobre as mães que nos ouvem neste momento. As mães que estão enfrentando o processo na sua gestação, que estão enfrentando processos como a nossa irmã falou, dificuldade para manter a criança dentro do seu ventre. Eu já quero ministrar uma palavra de Deus no nome de Jesus para que estas crianças, né, dessas mães que estão aí dentro do ventre de cada uma delas, que o Senhor Jesus possa com as suas mãos potentes sustentar, mãe, essa criança ou essas crianças que estejam dentro do teu ventre, porque a mão do Senhor é uma mão potente, é uma mão poderosa. Eu quero falar também para as outras mulheres que têm um desejo de engravidar, que têm um desejo de ser mãe e não pode. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar agora no teu ventre. Recebe saúde no teu ventre, para que teu ventre venha gerar para a glória de Deus, como o ventre de Ana gerou um profeta, como o ventre de Ana gerou um sacerdote, como o ventre de Ana gerou um juiz, como o ventre de Ana gerou um instrumento para a glória de Deus. E também para as mães que estão sofrendo com as suas crianças na UTI, passando por processos, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir lá agora, repreender a enfermidade, que o Senhor possa ir lá agora,
e restaurar a saúde da tua criança, crianças que nasceram prematuras, que o Senhor venha dar saúde. É isso que eu ministro nessa hora, saúde sobre ventres, saúde sobre crianças, saúde no nome de Jesus para você, para a sua família, para os seus filhos. Creia que você vai gerar. Creia que o Senhor vai encher as tuas mãos estão como a de Ana, vazias. A mão de Penina estava cheia, tinha criança, as mãos de Ana estavam vazias, não tinha criança. Mas o texto diz que o Senhor lembrou-se dela. O Senhor está lembrando de ti hoje. O Senhor está lembrando hoje de mulheres. O Senhor está lembrando hoje de casais, porque tem pai que está aflito, sofrendo, porque a esposa está chorando, está sofrendo, porque não pode gerar. E ele tem desejo de ser pai, ela tem desejo de ser mãe e não pode. Mas em nome de Jesus, receba saúde, receba vitória da parte de Deus e receba cura no seu ventre. Que a esterilidade seja repreendida e que a saúde de Deus alcance o teu ventre. Receba a cura no nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ouvir louvores da parte de Deus mais uma vez. A nossa irmã Elisa Gabriela vai louvar mais uma vez. Irmã Elisa, louva a Deus com alegria. Eu tenho certeza que o Senhor vai receber o teu louvor. Glória a Deus. Ele é o Senhor sobre nossas vidas. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Quem é este que ama o perdido e um lar oferece com amor? Quem é este que resolve os seus problemas e tira do corpo toda dor? Ele é
todo nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Tens a beleza da cor e a ternura das aves. Tens a pureza da flor de perfume suave. Tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tu tens o segredo da vida, e só tu és o meu Deus. Aleluia. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida tu és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, e que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, e tu tens o segredo da vida, e só tu és o meu Deus. Só tu és o meu Deus. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tu tens a vitória na morte, e tu tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a vitória na morte, tu tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és meu Deus. Só tu és o meu Deus. Glória a Deus. Espero que você esteja sendo edificado pela palavra de Deus e pelos louvores que estão sendo entoados e pelo lindo testemunho que nós ouvimos aqui da serva de Deus. Meus irmãos, neste momento vamos ouvir os áudios que os nossos irmãos enviaram, fazendo seus pedidos, não é, de oração. E lembrando a você que pode também participar. Você que deseja participar, você pode participar conosco aqui da programação da Rede Brasil, enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp 819-9226-6009. 819-9226-6009. E nesse instante, vamos ouvir os áudios dos nossos irmãos que enviaram para nós
o nosso irmão João Paulo do Ibura. Paz do Senhor, irmão João Paulo. A paz do Senhor, meu nome é João Paulo Moura da Silva. Gostaria de agradecer, pelas orações de toda a área 54, Amém. de todo o povo de Deus, por ter orado pela minha esposa, que estava gestante de alto risco, e a mesma deu à luz numa segunda-feira. Glória a Deus. E a minha filha teve que ficar internada, juntamente com a minha esposa, e eu pedi oração aqui no programa Deus Fala ao Coração, e Deus ouviu as nossas orações. Aleluia. E no domingo, pela manhã, com a misericórdia e a graça de Deus, ela recebeu alta para a honra e a glória de Deus. Estou aqui passando para agradecer as orações dos santos. Que Deus continue abençoando todos vocês que têm orado por nossa família. Amém. Que Deus Glória abençoe, Deus ajude e permaneça ainda orando para que Deus venha completar a sua grande obra nas nossas vidas. E também aqui eu peço oração que vocês apresentem a congregação de Casa de Farinha, Amém. Todos os membros, os congregados, a direção da campanha, ao nosso presbítero da congregação, presbítero Davi, e todos os obreiros da Casa do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém, irmão João Paulo. Deus abençoe o senhor, sua família, seu bebezinho e todos os irmãos aí da área 54. Meus irmãos, vamos ouvir também a nossa irmã Joseane Santos, lá de Mostardinha, aqui no Recife. A paz do Senhor, irmã Joseane. Paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Joseane Santos, da Mostardinha 1, área 7, e quero fazer um pedido de oração em favor da minha mãe. Amém. O nome dela é Severina Santos, ela é evangélica, mas que o inimigo tem tentado aprisionar a sua mente. E o meu pedido é para que Deus entre com libertação. Amém. E intervenha nessa causa. Em nome de Jesus eu já estou agradecendo porque cremos nas orações dos santos. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Veja, irmãos, que o áudio do irmão João Paulo interligou-se com o testemunho, E a palavra também que falamos aqui após o testemunho da nossa irmã. E agora a nossa irmã pedindo oração, que também colabora justamente com a mensagem que foi falado aqui. Tá vendo que as famílias precisam de oração, as famílias precisam dessa palavra. O Senhor está operando no meio dos lares e nós vamos continuar orando. Vamos ouvir também a nossa irmã, o áudio que a nossa irmã Miraís, ela mandou. Ela é lá de Teresina, Piauí. Paz do Senhor, irmã Miraís. Que bênção! Eu sou a irmã Miraís, da Assembleia de Deus, de Teresina, Piauí. Eu estou assistindo vocês porque eu amo me congregar. Glória a Deus. Gosto também da programação de vocês, mas eu estou com a cirurgia marcada. Hoje Deus já agilizou. Graças a Deus, porque o plano não estava liberando. E o Senhor já entrou com essa providência. E sobre a cirurgia, Mas que Deus continue vos abençoando. E eu vou ficar assídua do programa porque eu preciso de muitas bênçãos. E eu amei ouvir a palavra de Deus através do programa, porque Deus é poderoso. E parabéns, irmãos, pelo trabalho do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã Miraís. Que o Senhor possa entrar com a senhora nessa sala de cirurgia e possa lhe dar vitória. Amém? A nossa irmã também, Joseli, meus irmãos. É minha conterrânea, lá de Olinda. Paz do Senhor, irmã Joseli. A paz do Senhor, irmão. Aqui é Joseli de Olinda. Peço oração por minha saúde e pela minha família entrar com salvação e libertação. E que Deus faça um milagre na vida do meu irmão, nas suas finanças, abra as portas de emprego. Deus sabe de tudo, irmão. Fique na paz. Quando Deus me der a vitória, eu vou estar para agradecer. Glória a Deus. Vamos também, irmãos, ouvir o áudio da nossa irmã Elci. Ela é lá da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Paz do Senhor, irmã Elci. Me chamo Elci. A paz do Senhor, pastor. Quero pedir oração por mim e pela minha filha. Estamos enfrentando uma fase difícil e precisamos que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos estar orando, serva de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.
Há também, irmãos, aqui um áudio da nossa irmã Roseane de Toritama. Paz do Senhor, irmã Roseane. A paz do Senhor. Aqui quem está falando é Rosiane, a irmã Rosiane, da cidade de Toritama. Moro aqui no Coqueiral 2. Amém. Estou pedindo oração por mim, que eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Eu tinha me afastado do caminho do Senhor. Sou batizada nas águas, era membro. E me afastei dos caminhos do Senhor, passei muitas coisas, um momento muito difícil na minha vida. E eu voltei agora essa semana, estou precisando de oração por mim. E fique na paz. Amém. Vamos estar orando pela senhora, a serva de Deus, para que Jesus possa lhe firmar. E eu quero lhe dizer que a senhora fez a melhor escolha, a melhor decisão da sua vida foi retornar para os pés de Jesus. Também a nossa irmã Adelma, de Toritama, também enviou o seu áudio. Paz do Senhor, irmã Adelma. A paz do Senhor, sou a irmã Adelma, aqui de Toritama, faço parte da congregação do bairro Fazenda Velha 1. Quero mandar uma saudação para o meu presbítero Talvanes e sua esposa. Quero também mandar uma saudação para a minha dirigente do Círculo de Oração, a irmã Betânia, e sua vice, a irmã Rosilene. Quero pedir oração pelo meu lar, pelos meus filhos que são afastados da casa do Senhor, para que Jesus traga de volta. E quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês aí da Rede Brasil, que é uma bênção. Esse programa é um culto em nossos lares. É verdade. Né? Cada culto que é apresentado aí na Rede Brasil é uma bênção. Amém. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, irmã Delma. Deus abençoe aí todos os irmãos de Fazenda Velha. Eu conheço, já estive aí. Né? Um abraço para os meus amigos aí em Toritama, para o pastor Severino, a sua família. Que o Senhor possa permanecer abençoando todos os irmãos aí em Toritama. Também a nossa irmã Bruna Rafaela, ali do bairro do Fundão, aqui no Recife, ela também enviou o seu áudio. A paz do Senhor, irmã Bruna. Eu me chamo Bruna Rafaela Vieira. Moro em Recife, bairro Fundão. Quero agradecer todas as orações que Deus abriu a porta de emprego para mim há 2 anos. Eu quero agradecer a todos e agradecer por ter minha família, minha mãe, minha família, por ter minha casa, reformei a minha casa. Eu quero agradecer a todos os locutores pelas orações, primeiramente a Deus e a vocês pela oração. E muito obrigado pela oportunidade de eu estar agradecendo aqui. E agradeço muito essa oportunidade e vocês fazerem essa oração por mim. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. É isso aí, meus irmãos. Os irmãos têm a oportunidade de enviar o seu pedido de agradecimento, o seu pedido de oração para o WhatsApp aqui da Rede Brasil, 81992266009. Deus abençoe a todos que enviaram os seus pedidos de agradecimento, de oração. Caso o seu não passou hoje, né? Mas não fique triste, com certeza estaremos apresentando também você em oração, amém? E nesse instante eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a inclinar a sua cabeça, se você pode. Se você pode também, dobra os teus joelhos aí, que nós vamos estar orando pela tua casa, pela tua família, por cada pedido de oração que foi apresentado aqui. Eu tenho certeza que o Senhor estenderá as suas potentes mãos. Em nome de Jesus, vamos falar com Ele. Pai, uma vez mais, Senhor, aqui na Tua presença, te apresentando, ó Deus, cada pedido de oração que aqui foi ouvido. Agradecer também a Ti, Senhor, pela vida dos Teus filhos que enviaram os seus pedidos de agradecimento porque Tu respondesse a oração dos Teus servos. Eles pediram, receberam e vieram agradecer. Há outros, Senhor, que enviaram o seu áudio, mas devido à exiguidade do tempo não foi possível ouvi-los. Mas eu também te peço por eles, Senhor, que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre eles. Pai, eu quero Te apresentar as famílias, eu quero Te apresentar os lares, eu quero Te apresentar, Senhor, cada nome, cada pedido que foi citado aqui. Eu quero Te apresentar cada ouvinte, cada internauta,
que está participando do programa Deus Fala o Coração, que está nos acompanhando. Espírito Santo de Deus, leva a alegria para o coração, restaura, traz, Senhor, aleluia, o consolo da tua parte, traz força, traz ânimo, traz coragem para os teus filhos permanecerem na tua presença. Aqueles que estão enfrentando batalhas nos seus lares, guerras, que o Senhor possa entrar para cessar as guerras. Senhor, eu preguei a tua palavra. Eu tenho certeza que vidas se renderam para ti. Eu te apresento essas vidas que se renderam a ti. Perdoa seus pecados, escreva os seus nomes no livro da vida, ó Deus, e para que eles possam se firmar em tua presença. Senhor, aqueles que pediram oração para se firmar na tua presença, tua filha lá de Toritama, que se voltou para os teus caminhos, firma ela, Senhor, na tua presença. Aqueles que estão prestes a se submeter à cirurgia, estende as tuas mãos, entra com eles, usa a mão dos médicos, glorifica o teu nome. Aqueles que estão enfrentando batalhas, Senhor, espirituais, que as tuas mãos poderosas possam estar desfazendo as obras de Satanás. Tudo o que foi pedido aqui, Senhor, está diante de ti. E nós cremos que tu podes fazer. Eu te peço, entra nos hospitais, entra nos presídios, entra nos blocos cirúrgicos, entra nos lares, entra no meio das famílias. Veja, Senhor, os caminhoneiros, taxistas, motoristas de aplicativo, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, vigilantes, porteiros, médicos. Ó, Senhor, tantos estão nesse momento trabalhando, Senhor, diversas atividades, diversas funções. E eu te peço, estende as tuas mãos sobre os teus filhos, sobre os familiares dos ouvintes, sobre todos aqueles, Senhor, que estão participando e aqueles que participam e não puderam participar hoje, que todos possam ser alcançados pelo teu poder e por essa oração, não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, em todo o mundo, onde a tua palavra está sendo pregada e alcançada, alcançando vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Oi, irmãos, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa Deus Fala ao Coração. Mas chegamos ao fim com um sentimento de satisfação e com a convicção que Deus falou ao nosso coração. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia! Glória a Deus, somos gratos a Deus por tudo. Queremos agradecer ao nosso pastor presidente, meu pastor, muito obrigado. Que Deus possa continuar abençoando a vida do Senhor. Receba um abraço aqui do seu filho. Meus irmãos, queremos agradecer a toda a equipe da Rede Brasil, né? Aos produtores, a toda a equipe que faz a Rede Brasil, ao nosso evangelista Sonivaldo e a todos os colaboradores aqui da Rede Brasil. Agradecer aos internautas, agradecer aos telespectadores, a todos aqueles que estão acompanhando, seja pelo YouTube, seja o Canal 14, seja pela rádio, aos ouvintes da rádio, que o Senhor possa estender as suas mãos e abençoar a todos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor pela nossa irmã Elisa Gabriela. Ela vai estar louvando ao Senhor Jesus. E nesse instante, após o seu louvor, nós vamos estar nos despedindo dos irmãos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Para mim foi uma honra participar deste programa e juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Desde já eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, ao pastor Ailton e sua esposa, a irmã Judite. Que Deus continue abençoando vossas vidas. Muito obrigada pela confiança. Também agradeço ao meu pastor Aldir Domingos, ali do setor 1 do Cabo, e também ao meu presbítero da congregação, presbítero João Marcelo. Que Deus continue abençoando vossas vidas. E também a minha família, que Deus continue abençoando a cada um dos meus familiares, meus pais e a todos que estão nos assistindo. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. É o seu jeito
provar sua fidelidade. É o seu jeito de prover toda a minha necessidade. O meu Deus sempre estará aqui pra provar sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Oh, 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 oh. É seu jeito de cuidar cada passo em meu caminhar. A sua mão sempre me guiará pra provar a sua fidelidade. Fidelidade, sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia, ó Senhor Jesus, a tua fidelidade é tão profunda e tão real. Glória a Deus por toda a minha vida. Eu quero declarar deste amor, e grande, grande é a tua fidelidade, Senhor. Me basta a sua fidelidade. Fiel a mim é a sua fidelidade tão profunda e tão real em minha vida e caminhar. Me basta a sua fidelidade. Me basta a sua fidelidade. Sua fidelidade